Ok, já estamos aqui em direto. Olá, Alexandra, boa tarde. Olá, Susana, boa tarde. Tudo bem? Vamos ver aqui se chega mais alguém. Boa tarde a todos, a quem nos esteja a ver ou quem venha a ver depois. Ou quem Não venha a correr, como eu que vim hoje quase que a correr. Tanto é que não sei o que é a dica, vai ser uma surpresa. Para quem nos está a ouvir, vai ser uma surpresa para mim, porque eu não sei, não faço a mais pequena ideia. Pois, eu já partilhei convosco que eu tenho, eu chego ao dia e eu penso assim, bem, hoje que dia é? Ok, então hoje a dica tem a ver com o dia. E hoje que dia é? Hoje é segunda-feira. Segunda-feira. E eu não sei se acontece contigo, mas acontece, eu sei que acontece com muitas pessoas que chegam à sexta-feira e que ficam assim todas empolgadas, já ao fim de semana, vou conseguir tirar tempo para mim, vou conseguir tirar tempo para a família, vou fazer um monte de coisas, porque planeiam um monte de coisas e quando nós damos por nós é domingo à noite e não tarda a chegar à segunda-feira, não é? E para muitas pessoas, a segunda-feira geralmente é um dia não. É um dia que estão desmotivadas, é um dia que não. Se calhar acabaram por não conseguir fazer tudo o que pretendiam no fim de semana. É aquele primeiro dia da semana que eu acho que custa a levantar da cama, custa a sair, custa a andar. Segunda-feira, para muitas pessoas, é aquele dia não, que se cortassem da semana, se calhar seria o ideal. E então, qual é a dica que eu trago? Porque nós não temos que olhar para a segunda-feira como um dia não e como o pior dia da semana, não é? As dicas que eu trago aqui é para nós podermos começar a segunda-feira da melhor forma. O que é que eu faço? Eu, por exemplo, já partilhei que eu, ao domingo, organizo as refeições da semana toda. Então, quando eu chego a casa à segunda-feira, eu pelo menos estou um pouco mais relaxada, porque eu sei que a refeição já está organizada, que vou poder relaxar aqui mais um pouco. O que é que eu também faço? Eu como, por norma, o meu fim de semana é super trabalhoso, não é? Como a dica que eu dei no sábado, faço a limpeza, depois tenho que organizar a semana, depois tenho várias coisas para fazer. Eu guardo a segunda-feira para um dia mais relaxante. Não vou dizer que chego a casa e que não faço nada, não é isso. Mas não guardo, não coloco na minha agenda muitas tarefas para a segunda-feira à noite. E então eu olho para a segunda-feira como o meu dia mais de descanso da É semana. como uma recompensa, como uma celebração do fim de semana ter corrido bem e teres conseguido fazer o que tinhas planeado fazer. Nem mais. E então, desta forma, eu olho para a segunda-feira não com aquele sentido, e amanhã é segunda-feira, mas com aquele sentido, amanhã é segunda-feira. Ah, boa! Muito bom. E tu, Alexandra, como é que tu encaras a tua segunda-feira? O início da semana para muitas pessoas de trabalho. Eu digo a segunda-feira, mas se tivermos folgas rotativas, é o dia a seguir à folga, seja O lá dia a que seguir à for, folga, é porque verdade. pronto, há pessoas que não folgam ao sábado e ao domingo, como eu, e aí vai ser outro dia qualquer da semana. Olha, a minha segunda-feira é assim, eu como gosto de trabalhar, a mim não me custa levantar à segunda-feira para ir trabalhar, nem me custa nada, aliás, eu até gosto. Agora, vou-te ser muito sincera, a minha segunda-feira corre-me mal quando eu não consegui fazer aquilo que eu tinha planeado no fim de semana, porque eu tenho tudo muito planeado, até ao sábado e ao domingo tenho as coisas mais ou menos planeadas de tudo o que eu quero fazer. E quando durante o fim de semana não consegui fazer aquilo que tinha planeado, a minha segunda-feira começa-me mal. Não porque é segunda-feira e porque começa uma semana de trabalho. É porque eu não consegui fazer aquilo que queria fazer no fim de semana. Aliás, eu hoje cheguei ao trabalho, hoje de manhã cheguei ao trabalho e a minha colega perguntou, então como é que correu o fim de semana? Não, perguntou-me, como é que tu estás hoje? E eu disse, olha, podia estar melhor. Mas isso é porque eu não consegui fazer aquilo que queria ter feito ao fim de semana. Porque para o trabalho estava ótima, estava a correr tudo bem, apesar de ter muito trabalho, mas as coisas estão a correr bem e então estava até motivada para ir trabalhar. Mas eu, se no fim de semana não faço esse planeamento como tu estavas a dizer, de ter as coisas feitas para poderes ter uma semana relaxada, ou pelo menos a segunda-feira relaxada, a mim também não me corre bem. Mas eu, para mim,
No meu ponto de vista, esta questão de não querendo separar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional, porque a nossa vida é só uma, nós temos que saber encaixar tudo. A verdade seja dita é que se durante o fim de semana eu tratei tudo das minhas tarefas pessoais, das coisas, não só pessoais, também das formações que dou, se eu tiver tudo tratado durante o fim de semana, a minha semana corre muito bem, vou muito mais descansada, porque não tenho que me preocupar que na segunda-feira à noite vou ter que trabalhar, ou vou ter que passar a ferro, ou vou ter que, sei lá, cozinhar, ou vou ter que, sei lá, editar vídeos, ou o que for, porque o fim de semana correu mal. Portanto, eu sou mais ou menos como tu. A minha semana, de uma forma geral, corre-me bem se eu tiver mentalmente a organização e estiver tudo organizado na minha casa e tiver conseguir fazer tudo, assim a semana já é mais dedicada ao trabalho, não tenho que me preocupar com tarefas domésticas e com outras coisas. Portanto, eu também tenho essa sensação de a semana vai correr bem se eu tiver feito tudo o que planeei no fim de semana, depois a semana corre bem. Então somos assim muito parecidas, mas sabes que para muita gente a segunda-feira é aquele dia que mesmo um martírio chegar à segunda-feira. Então era essa a dica que eu queria deixar aqui, é que planeiem de forma que a segunda-feira não seja aquele dia mau, mas que seja aquele dia desejado, porque pronto, nós estamos desejosos que chegue à segunda-feira. Organizem alguma coisa que gostem para a segunda-feira, para poderem relaxar um pouco, não é? Claro que cada caso é um caso, essas dicas só não vão fazer sentido a todos, vão fazer sentido a alguns. Há pessoas que preferem no fim de semana estarem mais relaxados e começarem na segunda-feira já com aquelas tarefas todas por fazer. Eu não, porque depois durante a semana tenho outro foco, tenho outras prioridades e não quero trazer. É como eu, por acaso, tu agora estavas a falar e eu estava a visualizar uma imagem de mim com uma corrente na perna, com uma bola, sabes aquelas bolas dos presidiários? E que sendo essa bola, aquelas coisas todas que deveria ter feito no fim de semana e que tinha planeado fazer e não consegui fazer. Significa que eu vou começar a semana já com esse peso atrás para continuar a fazer. E eu pessoalmente também prefiro ter as coisas organizadas e feitas durante o fim de semana para, durante a semana, poder-me focar mais no trabalho e não ter 30 mil coisas para fazer quando, por exemplo, chego a casa ao final do dia, como hoje, por exemplo. Portanto, o que eu já fiz no fim de semana está feito, estou descansada, tranquila e pronto. E agora posso me dedicar a outras coisas que vêm por aí pela frente. Eu agora deixo aqui uma dica, que é... Uma dica não é uma dica, uma sugestão para reflexão. É refletirem e tentarem perceber o que é que leva à desmotivação que muitas vezes nós acordamos na segunda-feira de manhã sem vontade de nada. Se é uma desmotivação porque vou, por exemplo, trabalhar e vou para um sítio onde não gosto do trabalho ou não gosto dos colegas, é uma desmotivação em relação ao trabalho, ou é uma desmotivação, estou desmotivada porque já tenho uma série de coisas atrasadas para fazer e é mais uma coisa que eu vou arrastar para a segunda-feira e logo a segunda-feira já começa mal. Há que saber distinguir estas coisas, porque há muitas pessoas, por exemplo, como é o teu caso, que eu sei que tu gostas muito do trabalho que tu fazes, eu gosto do trabalho que eu faço, e se eu tiver a minha vida organizada, para mim, eu adoro sair na segunda-feira para ir trabalhar feliz e contente. Portanto, mas há aquelas pessoas que não, que a desmotivação não tem a ver com planeamento ou com organização, mas sim tem a ver com o local de trabalho, ou com a profissão, ou com os colegas, que geram essa desmotivação. Portanto, fica aqui também a dica do refletir o porquê desta desmotivação. Há muitas coisas que nós estamos desmotivadas e nós próprios conseguimos fazer alguma coisa, para poder alterar essa desmotivação. Como, por exemplo, organizar e planear o fim de semana e começar uma segunda-feira, como tu própria estavas a dizer, quase como se fosse uma celebração e poder estar mais descansada, que agora a semana vai correr bem porque já tens a tua vida planeada. Tudo organizado. E até mesmo há aquelas pessoas que têm mais dificuldade, pronto, nós percebemos que ao fim de semana há pessoas, não é o nosso caso, não é que nós fazemos os nossos diretos de madrugada às 8 da manhã, mas eu sei que há pessoas que gostam de dormir mais um pouco ao fim de semana e a segunda-feira é aquele primeiro dia em que depois temos que acordar mais cedo. A dica é, ao domingo à noite, deitarem-se um pouco mais cedo, se o facto é mesmo este de não irem acordar mais cedo e depois já acham que a segunda-feira vai ser um peso na semana.
Agora cada um tem que adaptar à sua realidade, não é? E àquilo que realmente o faz desmotivar ou não na segunda-feira. Exatamente. Boa dica, excelente dica. Amanhã há mais, não é? Vamos lá aqui combinar agora a hora e para marcarmos o nosso direto de amanhã. Combinado, Susana. Até amanhã, então. Até amanhã. Beijo, até amanhã. Tchau, até amanhã. Até amanhã, Susana.